a maneira como vai cicatrizar dentro de nós depende do trabalho que nós precisamos ter para que aquilo aconteça. Então o cortezinho do meu pulso eu não precisei fazer nada, só lavei com água e sabão para não infeccionar, e a carne já está recuperada, já criou casquinha, daqui a pouco cai e eu nem vou lembrar que isso aqui aconteceu. Se tivesse sido um corte um pouco mais profundo, eu teria que ter tido um pouco mais de cuidado. E se fosse um corte cirúrgico, mais profundo ainda, maior teria de ser o meu cuidado. Dona Raimunda, perder um filho, um neto assassinado, eu acredito que tenha sido para a senhora como sofrer uma grande invasão cirúrgica. É como receber um corte que precisa de muitos cuidados. E como é que a gente cuida de um corte desse, Dona Raimunda? Primeiro, a gente tendo essa presença de Deus na nossa vida, por mais revoltada que a senhora fique, e é natural que essa revolta aconteça no primeiro momento, mas o simples fato da senhora colocar-se diante de Deus, sabe, sem dizer nada. Senhor, eu estou aqui, eu não tenho o que dizer, o senhor sabe muito bem como eu estou chateada com o senhor, porque eu acreditava que o senhor deveria ter evitado isso. Volto ao início do programa. Às vezes, na nossa visão infantil, nós achamos que Deus estará aí impedindo todos os males de acontecer, e não é bem assim. A proteção de Deus acontece na nossa vida, sim, mas infelizmente, Deus fica limitado quando o outro que está vivendo ao nosso lado não está comprometido com o bem. É por isso, minha gente, que a conversão, ela não é apenas uma dimensão pessoal. Não adianta você rezar pela sua conversão pessoal somente. Você tem de rezar sempre em comunidade, a comunhão dos santos, porque a minha vida, a minha segurança depende também da conversão do meu irmão. Não é assim? Se eu sei que aquele meu irmão está convertido, vivendo uma vida em Deus, eu sei que ele não oferece, claro, oferece, porque a maldade pode acontecer no coração de todo mundo, mesmo quando a gente está em Deus, mas quem vive uma vida em Deus, é claro que vai pensar 2, 3, 4 vezes antes de fazer um mal a alguém. Então a maldade está presente no mundo. Está muito presente no mundo. Os nossos filhos estão sendo assassinados, e se não são assassinados assim, como o neto da senhora foi, Dona Raimunda, os nossos filhos estão sendo assassinados através dos vícios, através da promiscuidade, através das doenças que são sexualmente transmissíveis, que são mortais. Os nossos filhos estão sendo assassinados através do crack, da cocaína, das drogas que estão chegando, que nós não sabemos nem o nome. Os nossos filhos estão sendo mortos através da injustiça. Os nossos filhos estão sendo mortos através da falta de oportunidade. Então, o corte existe em todo lugar. Agora, a senhora, para viver essa reconciliação, esse perdão, é estar na presença de Deus como a senhora consegue. Não invente um personagem. De repente a oração da senhora vai ser só essa: ó meu Senhor, livra o meu coração de todo ressentimento. Só isso. Retire esse ressentimento do meu coração. Ajude-me a entender a vida. Ajude-me a entender que o que aconteceu não foi sua vontade, definitivamente, gente. Eu não posso acreditar que a vontade de Deus para um menino seja que ele seja assassinado. Não, isso é o diabólico que entrou no meio. Eu acredito sempre que a vontade de Deus para a nossa vida é aquela passagem, é que a gente viva e que a gente viva em abundância. Só isso Deus quer. Eu não posso colocar, atribuir um desejo a Deus que venha ferir aquilo que eu sei que Ele é. Deus é amor. Deus é amor. E infelizmente, porque as pessoas não conseguem serem adeptas deste amor, a gente acaba trazendo o mal para o mundo. Coloque-se assim, Dona Raimunda. Eu acho que é o único jeito que a senhora tem de viver esse processo de cicatrização. Buscando essa presença de Deus, como a senhora conseguir, cercando-se de pessoas boas, ocupando a cabeça da senhora com coisas boas.
É a hora de fazer um trabalho voluntário, sabe? Às vezes, dona Raimunda, a gente precisa sair da nossa dor, ir ao encontro da dor do outro, para a gente ter condições de se recuperar. Às vezes, e muitos pais encontram consolo assim. Então, meu filho foi assassinado, a partir de hoje eu vou criar uma organização que vai lutar contra a violência. Muitos pais reagiram assim, diante da perda dos filhos, diante da dor dos filhos. Eles encontraram um trabalho, um motivo para seguirem adiante. E é assim que nós vamos curando as nossas dores, né? Todos nós temos aí um corte a ser cicatrizado. Cada corte, dependendo da intensidade, precisa de mais cuidado. Às vezes nós precisamos até de ajuda terapêutica. Precisamos de um médico, precisamos de um psicólogo, de um psiquiatra, dependendo do caso. Claro que com muita cautela, para que esses profissionais não nos entorpeçam, né? Dor não pode ser entorpecida. Às vezes um medicamento é necessário durante um tempo da nossa vida para nos equilibrar, porque a dor é química também. Mas a gente não pode permitir que a gente agora vá tratar as nossas tristezas somente com medicamento. Não. Tem que ter atitude. Atitude conta muito mais que qualquer outro medicamento. O medicamento pode até nos ajudar no momento em que a gente não tem nenhuma estrutura para tomar uma atitude. Mas depois o próprio discernimento de você olhando para o seu processo, sentir que você está dando passos e que já está, junto com o seu médico, chegar na conclusão de que está na hora de tirar aquele medicamento que serviu para um determinado tempo. Mas depois você continuou caminhando. Deus nos trouxe aqui, minha gente, com um propósito. Nós não podemos desapontá-lo. Às vezes eu fico pensando que se tem uma coisa que na vida a gente compreende errado, é a alegria. Já observou como nós somos rasos na compreensão da alegria? Quando você escuta a palavra alegria, o que é que vem ao seu coração? Qual é a primeira imagem que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra alegria? Com a boca cheia de dentes, sorrindo, né? Ou alguém contando uma piada, um circo, né? A nossa compreensão do que nós chamamos alegria é muitas vezes rasa. Ela passa muitas vezes pelos signos, né? Pelos sinais mais externos do que significa ser alegre. A alegria não pode ser na nossa vida apenas um fator externo. É uma realidade humana que nos toca todos os dias, ou porque nós sentimos, ou porque nós estamos vendo alguém sentir, ou porque nós desejaríamos sentir, ou porque nos é ausente. O que é a alegria? O que é esse sentimento ou essa atitude que faz com que a gente seja capaz de encarar a vida, de encarar o nosso dia, de levantar todos os dias e dar um jeito na existência e organizar aquilo que faz parte da nossa vida, mesmo que nós tenhamos problemas, mesmo que nós tenhamos dificuldade? Alegria nós identificamos no momento em que o rosto demonstra. É a primeira notícia que nós podemos ter de uma pessoa alegre, é quando você olha para ela e percebe o sorriso. É uma maneira superficial de analisar a alegria. Mas está aí, é um sinal que pode nos indicar alegria ou não. Alegrai-vos na esperança. Como assim? Como é que eu posso fazer brotar a alegria a partir da esperança? Aí você tem um compromisso implícito e que nós queremos explicitar agora. Só tem direito de sorrir aquele que verdadeiramente preparou as razões para o sorriso.
A esperança é comprometedora, porque eu digo que espero, eu tenho que demonstrar nas minhas atitudes, eu tenho que fazer da minha vida um contexto de ações, para que a minha esperança não seja em vão, não seja vã, não seja em vão. Nós muitas vezes queremos a alegria, nós queremos a felicidade na nossa vida, nós queremos a realização, mas nós não queremos o compromisso da esperança. Esperança não é cruzar os braços e esperar que as coisas aconteçam, é uma expectativa que nos coloca num processo de ação. Isso é concreto, isso é cidadania. Vejam bem, as catástrofes que nós estamos vivendo nos dias de hoje, cada dia é uma coisa que acontece, minha gente. Muda a notícia, mas o sofrimento continua lá. São muitos os lugares em que a dor humana está acontecendo. Aí diante da tragédia, o que nós podemos fazer? Como é que nós podemos ajudar a reconstruir a alegria daqueles que estão destruídos? Pela esperança, devolvendo a esperança. Mas como é que essa esperança pode ser devolvida? Através de atitudes concretas. Alguma coisa precisa ser feita, porque senão a esperança ela é vã. Ela não toca, ela não acontece, ela não nos convence. A esperança, minha gente, é uma construção. Assim como nós precisamos lançar alicerces para que a casa não caia, a gente precisa tomar cuidado de todas as ferragens, de todo o material que está sendo usado para que essa construção continue de pé. Mas se nós quisermos a alegria sem os comprometimentos da esperança, nós vamos ficar desiludidos. Ter a mente e o coração em Cristo Jesus é a gente estar atento a tudo aquilo que a gente precisa fazer para que o que a gente espera possa verdadeiramente se concretizar na nossa vida. Quanta tristeza vem morar dentro de nós, impedindo a chegada das alegrias, justamente porque a gente não soube esperar do jeito certo. A gente esperou de braços cruzados. A nossa petição, a nossa oração, tudo aquilo que nós pedimos a Deus, precisa estar aqui, conjugada na história, a partir de ações. Eu peço a Deus que me conceda a sua graça, que nunca é cessada, mas eu tenho que fazer a minha parte nessa história. É a minha luta, é a sua luta. Quando alguém nos mostra uma realidade ruim, mas não nos propõe uma solução, isso vira um inferno na nossa vida. Mas quando alguém nos aponta uma fragilidade do nosso comportamento, do nosso jeito de ser, e nos coloca numa perspectiva de que alguma coisa pode ser feita, aí nós estamos diante do céu. Nós temos o direito de esperar pela alegria, sim, porque a gente não parou de lutar. Não parou de lutar. Esse é o segredo dos campeões. Esse é o segredo daqueles que ultrapassam o primeiro lugar. Eles não param de lutar, eles não desistem. A alegria vai embora da nossa vida porque nos falta o compromisso com a esperança. Nós vamos deixando de fazer a nossa parte. Nós vamos abrindo mão das responsabilidades que são nossas, que ninguém pode fazer por nós. Nós não vamos buscando a alegria nossa de cada dia. Nós não vamos construindo, a partir do nosso esforço, da nossa luta, a parte que só nós podemos realizar dentro do nosso processo, minha gente. Nós não podemos mais continuar abrindo mão daquilo que só nós podemos fazer. Eu falo daquela satisfação que você tem de deitar a cabeça no seu travesseiro todas as noites e você saber que você combateu o bom combate. Você foi o ser humano que você poderia ter sido. Você não deixou de fora nenhum aspecto importante. Você não abriu mão de construir a esperança que lhe dará direito ao sorriso mais tarde.
Essa semana até um amigo meu estava me contando que estava muito chateado, que ele percebeu que uma ajudante dele estava roubando. E eu sei exatamente a dor que doeu no coração dele. Primeiro porque ele é uma pessoa boa demais, um coração generoso, não é alguém com quem eu convivo, mas eu sei que é. Existem pessoas que você não precisa conviver para saber que elas são boas. Você percebe de cara que aquela pessoa é do bem. E eu identifiquei exatamente o que doía nele, porque isso também já doeu em mim, e eu sei como isso é terrível. Não é o dinheiro que o outro leva da gente, mas é a confiança que se quebra. É muito desagradável você perceber que a confiança deixou de existir. Mas agora ele vai se tornar uma pessoa ruim, e ele comentou, eu sou bom demais, eu acredito demais em todo. Como se aquilo fosse um defeito, né? Não. O defeito é de quem rouba, não é da gente que confia, não. A gente vai continuar confiando. Claro que você vai ficando um pouco mais esperto e você vai confiando da maneira certa, né? Não fechando os olhos para tudo aquilo que você também deveria saber. Mas é assim que a gente vai, muitas vezes, endurecendo o nosso coração. Quando você percebendo que o mundo não tem sido generoso com você, você deixa de ser generoso com o mundo. Aí você vive o processo de recessão que o país está vivendo. Que a pessoa tem dinheiro, mas tem medo de gastar. E porque eu tenho medo de gastar, eu deixo de comprar. O comerciante deixa de vender. Aí o comerciante não pode empregar todas as pessoas que ele tem na loja dele, ele começa a mandar embora. É assim que a crise vai se alastrando. É isso que chama-se recessão na economia. É quando a gente começa a segurar o que a gente tem, porque a gente tem medo de gastar, porque a gente está inseguro com o futuro. Aí uma coisa vai desencadeando. Quebrar as hipocrisias é a gente mergulhar no coração dessas coisas, dessas realidades que nos tornam tantas vezes absolutamente infelizes porque não estamos sendo quem a gente deveria ser. E a palavra de ordem de Jesus para aqueles que o escutavam é justamente: arranquem as máscaras, sejam vocês. Não permitam que a hipocrisia religiosa domine o coração de vocês, porque se a hipocrisia religiosa domina, as outras hipocrisias humanas também virão. No Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo, a partir do versículo 13º, ele começa a fazer os 7 ais dirigidos aos fariseus e aos escribas, que são pessoas importantes dentro do contexto religioso de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pagais o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia, a fidelidade. Isso é que deverias praticar, sem contudo deixar aquilo, guias cegos. Filtrais o mosquito, mas engolis o camelo. Olha que palavra dura, né? Uma palavra para acordar. Verdade, minha gente. Quantas vezes nós ficamos presos à antessala da lei e a gente não é capaz de chegar ao coração dela? A gente faz só a primeira parte do dever de casa, por causa de preguiça. Eu me lembro quando eu era menino, eu tinha uma mania de parar na segunda questão do dever de casa e falava assim: agora eu vou brincar, depois eu termino. Não terminava nunca. Outro dia ia apavorado, com a cara de tacho, sem saber dizer para a professora que não tinha feito o dever todo. No cristianismo, às vezes, nós somos assim. A gente fica parado aqui. Nós pagamos o dízimo da hortelã, da erva doce, do cominho. Isso aqui na época tinha um significado, para nós já tem outro. Mas a gente deixa de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como o direito, a misericórdia, a fidelidade. A gente começa a buscar uma religião sem espírito, práticas cegas, como se isso nos salvasse, como se esses gestos pagãos pudessem nos salvar.
Porque se o gesto pagão tivesse o poder de nos salvar, para que viver a conversão? Que é justamente expulsar o processo do paganismo em nós e trazer significados santos a tudo aquilo que nós fazemos. Eu administrar as minhas hipocrisias, eu no meu dia a dia buscar os recursos espirituais para que eu tenha condições de ser mais verdadeiro, ser mais inteiro, ir diminuindo o processo do pecado na minha vida. Ah, padre, mas não é tudo que a gente consegue, eu sei, é processual. Pode ser que chegue um momento da sua vida em que você seja tão livre, tão livre, tão livre, que você não vai ter necessidade de nenhum contexto mais de simulação e de falseamento. E aí a gente vai ficar insuportável ao convívio, né? Vamos lá? Não, obrigado. Por quê? Porque eu não quero. Não vou perder meu tempo com isso mais. Descobri que a vida é muito curta para eu ficar perdendo tempo com compromissos que eu sei que não quero, não fazem parte das minhas escolhas. Essa vida social intensa que nós temos, né? Como dizia a Aziza na semana passada no programa, né? Me dá o seu celular, o número do seu celular. Eu falei, não, meu celular é para contatos pessoais. A pessoa leva aquele susto. Estabelecer os limites da gente, sabe, do nosso território. Isso é muito saudável. A gente vai alcançando uma liberdade interior que depois vai provocando em nós um desapego. É impressionante. Às vezes nós falamos de desapego material, né? O desapego material é apenas uma consequência do desapego espiritual. Só a espiritualidade nos ajuda a viver. Retirar uma roupa de um guarda-roupa que está sobrando e doar requer um movimento anterior, que é retirar os entulhos que nós temos dentro de nós. Sabe qual é o entulho? A gente achar que aquelas roupas nos protegem, que elas nos fazem melhor, mais bonito, mais isso, mais aquilo. A gente não ter coragem de perder, de abrir mão, são os entulhos. Aquela pessoa que quer ser eternamente famosa, eternamente reconhecida, a custo da própria vida, da própria saúde. Não tem coragem de estabelecer não. Não tem coragem de estabelecer limites a realidades que estão sendo absolutamente fragilizadoras. Por quê? Porque quer ficar assim. Na vida profissional acontece muito isso. Quantas pessoas você vê perdendo a própria vida para manter aquele cargo, para ser eternamente o chefe, para ser eternamente o respeitado? Faltou um desapego interior de pensar. Perdeu aqui, a gente ganhou em outro lugar. A gente só não pode perder quem a gente é. O resto, tudo pode ser perdido que a gente trabalha e constrói de novo. Agora, se a gente perde quem a gente é, esse prejuízo é irremediável. E às vezes, o contexto das nossas hipocrisias escondem as situações em que a gente está se perdendo de nós mesmos. É aquela eterna mentira, que a gente não tem coragem de dizer a nós o que nós precisamos ouvir em relação à nossa vida pessoal, em relação às nossas escolhas. A gente vai dando eternas justificativas, infundadas, mentirosas, mas que naquele momento parece confortável, alivia a gente do enfrentamento que a gente precisa viver. Ter coragem de olhar para esse evangelho aqui, minha gente, não é fácil não. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpais o corpo e o prato por fora. Limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, que também por fora ficará limpo. É por dentro que nos adoece. A sujeira que nos mata não é a que está de fora do copo, é aquela que vai contaminar o. Por isso que às vezes nós somos tão puristas, né? Nós queremos limpar. Já viu pessoa que tem mania de limpeza? Não estou dizendo que é todo mundo não, viu? Senão você vai querer mandar sua mãe já para o psiquiatra. Geralmente, essa necessidade excessiva, doentia,
de limpar os ambientes, de lavar sempre as mãos, estão associadas a situações que nós não conseguimos limpar dentro de nós. Muitas vezes ligadas a abusos sexuais que aquela criança sofreu, pedofilia na infância, claro, se é pedofilia é na infância, pedofilia que aquele adulto traz dentro de si. São situações que ele fica tentando limpar por fora, mas na verdade a sujeira que incomoda é aqui dentro, é na mente, é na alma. A gente é complexo demais. Por isso Jesus fala com tanta perspicácia. Por isso que ele é tão cirúrgico na sua palavra. Gente, é impressionante como nós fazemos isso mesmo. A gente limpa o copo por fora. A gente trava uma luta tão desonesta. Por quê? Porque nós ficamos querendo curar em nós por lados ou por situações que não terão acesso ao que de fato nos adoece. São aqueles falsos conflitos, né? A pessoa precisa tomar uma decisão na vida, mas ela não entra pela porta certa para que ela tenha condições de acessar o cômodo que de fato precisa da reforma. Ou então você chegar à parte do alicerce onde existe a trinca, que está fragilizando a estrutura da casa inteira. Não, a gente fica ali, rodeando o topo, administrando um falso conflito. Tantas pessoas eu encontro que chegam a ficar cansado de escutar a mesma coisa o tempo todo. Pessoas que estão lamentando 2, 3 anos uma mesma dependência afetiva e não tem coragem de cutucar a ferida do jeito certo. Não tem coragem de entrar pela porta da frente, de quebrar as suas hipocrisias, as mentiras que conta para si mesma. Não adianta, minha gente. Se a gente não quebra a couraça das hipocrisias, das mentiras que nos alimentam, nós nunca chegaremos à verdade que nos salvará. Se a gente insiste em manter essas aparências mentirosas, alimentando falsos conflitos, dando respostas a nós mesmos que já não nos respondem há anos, só para tentar nos justificar diante dos outros ou para ficar parecendo mais bonitinho, mais inteligente, mais equilibrado, quando na verdade lá dentro nós estamos num poço de necessidade, de conflito. Tudo isso porque a gente não tem coragem de olhar de frente o fantasma que nos assombra. Ai de vós, hipócritas, sois como sepulcros caiados, por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Às vezes nós falamos aqui e acreditamos fielmente que a proposta de Jesus para a nossa vida é realmente a gente descobrir no nosso dia a dia que ainda é possível fazer alguma coisa por nós mesmos. Você já observou que muitas vezes o nosso processo humano fica estagnado justamente porque nos falta essa credibilidade? São as duas dimensões da fé. Eu creio em Deus, mas ao crer em Deus, preciso crer que Deus crê também. E posso dizer para você que, na minha experiência como padre, o que eu mais percebo é que a segunda dimensão da fé é muito mais difícil que a primeira. É fácil a gente acreditar em Deus, é razoável crer em Deus. Agora, quando a gente precisa acreditar que Deus acredita em nós entramos num território muito difícil, que é o território das nossas precariedades. E muitas vezes, quando a gente não é capaz de encontrar e descobrir credibilidade neste território de precariedades, que é a condição humana, a gente corre o risco de tornar infértil a dimensão da fé. Eu até me perguntaria, de que vale crer em Deus se eu não creio em mim também? Será que essa crença em Deus teria alguma força de mudança?
se ela não encontrar em mim uma credibilidade interior? Não sei. Pode ser que muitas vezes o nosso processo humano não avance, porque nós ficamos parados apenas no primeiro patamar da fé. Eu creio em Deus. Quando eu creio em Deus, eu preciso descobrir então o mistério do seu amor, da sua misericórdia. E ao descobrir o mistério do seu amor e da sua misericórdia, eu me interpreto. É por isso que é muito interessante a gente descobrir e identificar que a interpretação que nós fazemos de Deus tem repercussões diretas na interpretação que nós fazemos sobre nós mesmos. A maneira como eu olho para Deus é também uma maneira como eu olho para mim. Eu creio em Deus, mas eu preciso acreditar o tempo todo na humanidade. Porque se eu perco a fé em mim mesmo, gente, daqui a pouco eu me entrego aos meus processos viciosos, daqui a pouco eu vou entregar os pontos, eu vou jogar a toalha, né? É um termo que nós usamos para demonstrar, estou cansado, não aguento mais. E aí quando eu jogo a toalha, quando eu fico desanimado com o meu processo humano, a minha fé em Deus não vai ter muita repercussão. Porque como é que a minha fé em Deus pode repercutir se eu já me autodenominei, me autodefini como fracassado, como um projeto falido? Não tem como. É por isso que, na experiência de acreditar em Deus, nós assumimos um compromisso de acreditar em nós também. Porque eu sei que, embora eu seja frágil, eu seja miserável, eu posso contar com a graça de Deus. E contar com a graça de Deus é muito concreto, isso não é uma conversa fiada. Eu vejo no meu dia a dia esta ação da graça de um Deus que não desanima de mim. E é por isso que nós temos dentro do Evangelho parábolas lindíssimas que nos mostram Deus indo procurar o fraco. Você tem ali no Evangelho de Mateus, no Evangelho de João, no Evangelho de Marcos. Em todos os evangelhos você encontra. Em alguns momentos, a misericórdia é o tema central, no segmento de alguns capítulos. Aí você tem a história da ovelha perdida, que pode parecer uma insanidade. É uma insanidade isso. Eu largo as minhas 99 ovelhas e vou buscar aquela que está perdida. Tem a história do filho pródigo. Um pai dá a herança, porque o filho está reivindicando. Vai embora, gasta tudo, depois volta, é perdoado, é recebido com festa. Veja bem que tudo isso fere muitas vezes a lógica do bom senso, não é? Mas aí você descobre que você está entrando numa outra lógica, que é a do amor de Deus, que é justamente aquele que vem fortalecer a crença em mim, a crença em você. Cada pessoa que sai desse lodo do desânimo, que reencontra o significado da vida, isso entra para o livro da história. Alguém deu certo. As pessoas estão muito desacreditadas delas mesmas. Não sei porquê, de alguma maneira essa credibilidade vai sendo minada, né, pela própria vida, pelos fracassos que a gente vai acumulando. É duro, não é fácil ser a gente e dar conta de você se levantar todos os dias, de você aguentar a paulada que vem de todos os lados. Quanto mais pública é a pessoa, maior são as pauladas, maiores são os palpites, maiores são as interferências, as histórias que inventam. É natural da vida. Eu enfrento isso de uma maneira, você enfrenta de outra. Agora, como é que a gente vai reagir diante de tudo isso? Eu tenho consciência disso. Eu preciso dar certo como pessoa. É meu compromisso com o Evangelho. Eu não posso ser um pregador que não vive no seu dia a dia, na sua carne, o dinamismo da fé que eu prego. Se eu digo para você que acreditar em Deus é também acreditar em você, eu não estou livre desta luta, porque a segunda dimensão da fé é luta. A primeira é dom, né? Eu acredito em Deus, recebi este dom. O segundo desdobramento da fé que eu preciso ter em mim é luta humana.
Eu preciso todos os dias reencontrar um motivo para continuar acreditando em mim. Que o vizinho, a pessoa que está do lado, o invejoso, vai olhar para você, vai fazer questão de julgar um lixo em você, vai fazer questão de fazer uma calúnia, vai fazer questão de puxar o seu tapete. E aí é a hora de você. A vida vai te dar tombos naturais. As coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E aí? Como é que nós vamos reagir diante de tudo isso? Como é que eu vou agora me posicionar diante de uma vida que nem sempre eu escolhi? Porque às vezes a vida é assim. É fruto da minha escolha, mas de vez em quando também chove no meu quintal uma chuva que eu não pedi. E aí eu preciso dar conta. É o meu posicionamento. E agora, como é que eu vou me posicionar diante disso? E aqui nós temos duas possibilidades. Parece que não existe uma terceira. Ou nós vamos enfrentar essa vida e vamos dar um jeito de reinterpretar a chuva que a gente não queria, e vamos dar um jeito de transformar essa chuva que a gente não queria em algo bom, ou nós vamos nos entregar ao processo do choro, do sofrimento, da lamúria, e vamos ficar assim estabelecidos. Hoje eu recebi um e-mail, por causa de uma conversa que eu tive pelo telefone com uma grande amiga minha, e nós falávamos justamente das pessoas que se acomodam na vida, e que por causa do cômodo que a vida trouxe, se acostumam com os maus tratos, se acostumam com aquilo que há de pior. E para não quebrarem o cristal do encanto, passam a vida inteira ali naquela lamentação natural, mas ao mesmo tempo alimentando o ciclo vicioso, a raiz que gera toda a infelicidade. Aí essa minha amiga escreveu um e-mail muito interessante, ela diz, olha, às vezes nós somos como um carro. O motor é bom, funciona direitinho, mas nós escolhemos mal o combustível que a gente escolhe. O combustível que a gente coloca para nos mover. E ela tem razão. Às vezes nós prejudicamos o funcionamento da nossa vida porque nós estamos escolhendo muito mal o nosso combustível. É impressionante, gente, como é fácil desperdiçar a vida. Fico vendo o tempo todo do meu lado e em mim. Como é fácil a gente desperdiçar um dia. A gente se aborrece e faz aquele aborrecimento virar o combustível. De 1, 2, 3 dias, 4. Às vezes a gente se aborrece, aquele aborrecimento que poderia ter durado só 15 minutos. Às vezes nós precisaríamos julgar pelo escapamento o aborrecimento e aí voltar a viver. Mas não. Aí a gente desce aquele beijo. O primeiro ouvido que escuta é o meu, viu? Precisa aprender essa lição. Porque às vezes eu desperdiço 1, 2, 3, 4 uma semana. Às vezes eu desperdiço um mês. Às vezes eu desperdiço um ano. Às vezes eu desperdiço 10. Às vezes eu desperdiço 20. Às vezes eu desperdiço a vida inteira. Por quê? Porque me faltou amor próprio. Me faltou credibilidade. Me faltou acordar, abrir os olhos e identificar, meu Deus, eu estou perdendo a oportunidade de ser feliz porque eu estou colocando um combustível estragado dentro do meu coração. Não podemos continuar alimentando o nosso motor com combustível estragado. E não tenha receio de olhar para o combustível que você está colocando. Isso é religião, minha gente. À luz do sagrado, nós identificamos as nossas precariedades e atuamos sobre elas. Hoje um amigo meu também pelo telefone, o Marcão lá da Morena Rosa do Paraná, meu grande amigo Marcos. Ele falou, Padre Fábio do céu, às vezes eu fico trabalhando tanto. Eu fico pensando, será que tem que ser assim? Será que eu não vou morrer antes da hora, justamente por causa do excesso que eu estou provocando? É assim mesmo. Agora, gente, quando nós temos a sensibilidade e a possibilidade de descobrir isso, é porque muitas vezes nós já estamos danificados. A gente foi se danificando, e de repente os nossos olhos se abriram para perceber que não dá mais para ser assim.
É por isso que muita conversão só acontece na saturação, quando a pessoa chegou no limite. Mas a gente não precisa esperar o limite chegar. É possível mudar. Creia em Deus e creia em você. E a partir desses dois pilares de fé, nós podemos estabelecer uma vida nova, um compromisso novo, um novo tempo, um novo. Toda vez que você quiser acessar a Deus, acesse-se. A única pessoa que pode, de fato, colocar um obstáculo entre você e Deus é você. Sendo você um lugar onde Deus habita, da mesma forma como Ele me habita. Ele é tão grande que Ele habita todos os lugares, sem perda, sem estar mais, sem estar menos. Você poderia dizer, Padre Fábio, mas Ele está mais no Senhor do que em mim. Não. Ele está na mesma proporção. Está inteiro em mim, está em você. E que às vezes Ele não manifesta em mim, se manifesta em você. Eu coloco os obstáculos. Talvez você não. Talvez você tenha se conhecido mais do que eu me conheci. Quanto mais você se conhece, mais Deus fica transparente, porque você fica menos refém dos seus limites, você fica menos refém dos seus traumas. Quanto mais você se corrige terapeuticamente, mais Deus tem a oportunidade de se manifestar em você e através de você. E às vezes eu não vivo esse processo que você vive, mesmo sendo eu padre. O pastor fala, líder isso, líder. Qualquer liderança religiosa que queira colocar um obstáculo entre você e Deus, não acredite. A única pessoa capaz de realmente colocar um obstáculo entre você e Deus, eu quero. Você tome consciência de que o seu corpo é o lugar onde a bondade habita. Mesmo você tendo sofrido tanto, mesmo você já tendo provocado tanta maldade no mundo, você continua sendo o território da bondade, casa da bondade. Permita que a bondade visite o mundo através do seu. Amanhã, quando você for trabalhar, quando você for encontrar as pessoas, permita que as pessoas encontrem a bondade através de você, em você. Permita que Deus ande pelo mundo através do seu. Permita que Deus cure o mundo através dos seus gestos. Pense nisso. Nesses braços, nessas pernas, nessa boca, nesses olhos, nessa cabeça, Deus mora. Isso é lindo, minha gente. A gente viva isso. Nós somos um instrumento da paz. Nós somos um instrumento. Somos um instrumento da paz. Fazei-nos, Senhor. Mas nós já somos. Só precisa a cooperação que está em mim, que está em você. Volto a dizer. Sempre que você for visitada pelo pessimismo, de achar que Deus prefere o outro, prefere estar no outro, a estar em você. Recorde-se. Antes desse dia, dessa noite, Deus não sair de nós. A escolha de Deus é sempre permanecer em nós. Para que permanecendo em nós, Ele possa andar pelo mundo com as nossas características. Deus tem uma forma muito particular de estar no mundo, através das suas características. Deus visita o mundo através da sua idiosincrasia. Deus visita o mundo próprio seu. Então, há detalhes dele que eu não posso mostrar. Só você.
Não se despreze. Lembre sempre disso. Há uma face de Deus que só eu posso mostrar. Uma face de Deus. Só você pode revelar. Não perca essa. Deus Todo-Poderoso, derrame sobre os nossos corações, sobre as nossas vidas, sua bênção. Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado pela companhia, obrigado por uma próxima oportunidade. O sentimento nem sempre é verdadeiro. A gente precisa tomar muito cuidado. Nem tudo que a gente sente é verdade. Pode parecer estranho isso, né? Quando nós muitas vezes sofremos essa tristeza temporária e você sabe que a decisão foi boa, mas o sofrimento agora não é bom, você precisa pensar no bem da decisão e no bem que essa decisão lhe trará. Aí você começa a administrar melhor o momento presente. Às vezes a gente volta atrás é porque a gente não está com tolerância de enfrentar a dificuldade do momento presente. Às vezes a gente sabe que precisava ter feito, faz, mas aí volta atrás porque você não aguenta a ausência, a saudade. Aí você precisa enxergar o bem maior, né? Você precisa focar a sua atenção, colocar a sua atenção no bem que você quis no momento que você decidiu. E se descobre, gente, que o relacionamento não faz bem, não tem como você ficar alimentando isso, sobretudo o namoro. Às vezes as pessoas estendem o sofrimento durante tanto tempo, né? Justamente pela falta de coragem de dizer não e de parar com o relacionamento. O casamento já é diferente, né? Já exige muito mais, porque é um compromisso que você assumiu, é uma família que você construiu. Você não se joga um casamento para o ar assim, com facilidade. Pelo amor de Deus, é preciso ter muita cautela, muito critério para decidir até mesmo pelo processo de separação, que às vezes é o caminho mais fácil, mas nem sempre é o mais indicado, né? Separar, você resolve o seu problema, resolve o dele, mas e aí? Será que foi o mais honesto? Será que não vale o empenho, uma luta para a gente poder superar o momento presente? Às vezes o casamento, gente, ele quebra justamente no momento em que existe a indisposição momentânea e vocês acreditam na indisposição momentânea. Acham que ela é para a vida inteira. E não é, às vezes é só um momento de passagem. E muito casamento termina também justamente por causa dessa visão romântica. Nós nunca vamos ter problema. Não. E não é porque existiu uma traição, um problema, que esse casamento tem que acabar. Não é. Nós podemos muito bem reconstruir a relação. E quantos casais conseguiram reconstruir a sua relação e viveram bem e vivem bem, às vezes até melhor do que antes. A gente só sabe que ama mesmo depois que precisou perdoar 1000 vezes, né? Quando você não retira o outro da sua vida com facilidade. Tenta, lute. Eu acho que existe um valor que precisa brilhar mais do que o nosso ódio. A aliança do dedo, ela já é de ouro, é para isso, né? É para mostrar que ela é um valor. Ela brilha, o ouro tem brilho. Mas essa aliança vai ficando apagadinha se você não dá o lustre todos os dias. Se você não faz ali de vez em quando a limpeza do ouro, ele vai ficando opaco, ele vai ficando sem brilho. O casamento, os relacionamentos humanos precisam deste brilho, deste empenho todos os dias. Porque senão a gente deixa de ser um para o outro. Aí a gente vai se separar, porque a gente não vai ter mais o encanto que tinha antes. O encanto, se não é renovado, também ele acaba. E esse compromisso, para durar no tempo, ele precisa passar pela experiência do cuidado. Como nós dizemos aqui, se lança a semente, mas não cuida no processo do cultivo, ela vai morrer e a gente não vai chegar. Momento afetivo dentro de nós, gente, porque nós não somos capazes de julgar os restos dos lixos que o outro deixou em nós. São 20 anos alimentando ódios, 20 anos alimentando traição, pelo amor de Deus. Se o outro te traiu, expulse o poder dessa traição dentro de você, porque o grande problema da mulher traída é ela começar a se depreciar. Você começa a se achar feia, você começa a se achar pouco atraente. Pelo amor de Deus, é o contrário. Erga sua cabeça. Aconteceu uma traição, o mundo não acabou.
Para de ficar lamentando leite derramado, não adianta. A melhor forma que você tem de vingar de um marido traidor, não é traindo ele não, é você ficando melhor do que você já era. Se você continuar resguardando esse ódio de traição, esse sentimento de ter sido jogado fora, para com isso. Lava essa cara, levanta essa cabeça. Porque todo mundo que anda curvado costuma ficar corcunda com o tempo. Não queremos vítimas, nós queremos gente que saiba encarar. Fui traída, padre. Encarei a traição no meu casamento, mas eu não me traí. Quem me traiu foi ele. Eu não permiti que a traição virasse minha. Não. Isso você não tem o direito. Não tem o direito. Quantos sofrimentos afetivos, gente, porque a gente foi desprezado, o outro não nos quer mais. Tá certo, o outro não me quer, mas eu tenho que me querer. Se eu não me quero, não existe mais solução para mim. Quantas pessoas chegam sofrendo diante de mim, padre, eu não sei mais o que eu faço na minha vida. Fui abandonado, meu namorado me largou, fez isso, fez aquilo. Pronto, e agora? Eu não posso mudar a sua vida, eu não tenho como fazer o seu namorado gostar de você, mas pelo amor de Deus, goste de você primeiro. Não permita que esse sofrimento seja agora um muro caído sobre você. A sua vida continua do mesmo jeito, a traição continua do mesmo jeito, você não tem como eliminar isso da sua vida, mas você tem como modificar essa chaga. Você neutraliza o poder do traidor dentro de você, você neutraliza o poder do desprezo dentro de você. Muitas chagas afetivas que nós temos, elas são alimentadas justamente com o ódio que a gente faz questão de fazer. Como se nós apertássemos uma ferida e não permitíssemos que ela cicatrizasse. Chega! Não estamos prontos? Aquilo que eu partilho com vocês é a dinâmica da minha vida cristã também. Hoje a gente começa com essa música nos lembrando que Deus não se cansa de nos esperar. Você sabe que como padre, um grande desafio que eu tenho é justamente convencer as pessoas de que elas são amadas por Deus. Nós acreditamos muito na nossa miséria. Nós prestamos atenção demais nas nossas misérias. Não que isso seja ruim. Prestar atenção nas misérias não é nenhum problema, pelo contrário. A gente fica atento. O problema é quando a gente só presta atenção nas misérias e a gente não dá um passo na direção da superação delas, que é justamente acreditar que Deus nos ama mesmo assim. A gente só é capaz de superar uma fraqueza quando nós somos amparados de maneira amorosa por alguém. E o que é interessante é que o amor do outro nos ajuda a viver a dinâmica do amor próprio. Quando eu sou amado por alguém, eu reforço as minhas reservas de amor próprio. E é por isso que a boa nova consiste em apresentar às pessoas a pessoa de Jesus. Todo e qualquer processo de evangelização começa por apresentar Jesus à pessoa. Você sabia que Deus se encarnou, viveu entre nós, um homem chamado Jesus, que causou uma profunda revolução no seu tempo? Sabia que essa revolução foi causada justamente porque ele tinha coragem de amar os miseráveis, de incluir os que estavam julgados à beira do caminho? Aliás, boa parte das histórias que você vai conhecer de Jesus através dos evangelhos, que são 4 evangelhos, Lucas, Mateus, João e Marcos. As histórias que você vai encontrar aqui, que nos revelam quem é Jesus,
Muitas delas são contadas à beira de alguns caminhos. Jesus não ia para algum lugar. O mais importante não era chegar. Era por onde ele passava e com quem ele se encontrava. O Evangelho está cheio de narrativas assim, de Jesus encontrando pessoas que estavam à beira do caminho. Como o cego Bartimeu. Não sabemos quantos anos ele passou ali à beira do caminho. O certo é que aquele homem já estava acostumado em ser julgado fora. Ele pertencia à periferia social. Ele estava apartado por causa da cegueira. Porque era cego, ele não podia tomar um caminho. Ele não podia seguir. Então, ele ficava ali, à beira do caminho, ouvindo quem passava. Ele não via quem passava, ele ouvia. E ele não podia ir a lugar nenhum, porque estava cego. E essa cegueira, a parte que ele vivia por ser cego, era muito reforçado também pelo discurso religioso do seu tempo. Compreendia a enfermidade como uma maneira que Deus tinha de dizer que não estava muito satisfeito com aquela pessoa. Uma enfermidade que dá ao religioso o direito de não querer o outro por perto. Uma injustiça legal, legalizada, um desamor legalizado que a religião permitia. Aquele homem que estava à beira do caminho, de repente ouve a voz de Jesus. E não pensa duas vezes. Manifesta o desejo de encontrar. Imediatamente alguém diz para ele: cala a boca, não perturbe. Mas de repente uma outra voz diz o contrário: levanta-te, coragem, vai até ele. E o Evangelho diz que ele saltou, se desenrolou do seu manto. Primeiro ele se desenrola do manto, salta e corre ao encontro de Jesus. Tão significativo esse desenrolar do manto, né? Como se ele estivesse jogando fora toda a estrutura que o mantia preso à beira do caminho. Neste manto, todo o preconceito das pessoas, todas as justificativas que este homem já havia acreditado, que lhe fixavam naquele lugar. Sim, porque vai indo, a gente acostuma. A gente se acostuma com a escravidão, a gente se acostuma com o abandono, a gente acha que a gente merece aquilo mesmo. Certamente todas as falas que foram ditas a este homem provocaram este envolvimento. Está no manto. O manto travava este homem no chão. E é interessante, né? Se você está enrolado, você não tem como sair, saltar. Você precisa primeiro desenrolar o manto, para depois você ter coragem, condições de dar um salto. Então o Evangelho diz que primeiro ele se livrou do manto que o amarrava. E então ele dá um salto e caminha na direção de Jesus. E estando diante de Jesus, ele escuta uma pergunta tão óbvia. Jesus olha para ele e diz: "Que queres que eu te faça?" E aquele homem só queria uma coisa. Ele queria enxergar. Ele queria ter o direito de voltar a enxergar. Porque se ele voltasse a enxergar, ele poderia retomar o caminho. Ele poderia sair da beira do caminho. O não lugar. O lugar para onde não se vai. De onde não se sai. Quem está à beira do caminho não está indo a lugar nenhum. Mas ao ser curado, ele sabia que ele poderia voltar à estrada e encontrar um lugar para onde ele ia. O cego já tinha se tornado mendigo também. Porque por ser cego não podia trabalhar, não tinha como buscar o seu próprio sustento.
cegueira havia desencadeado a mendicância. E ele sabia que se voltasse a enxergar, ele perderia a escravidão do manto, ele sairia da beira do caminho, ele deixaria de ser mendigo, ele retomaria a sua dignidade. A dignidade não vai embora da gente, mas ela fica adormecida, né? Por causa da vida que a gente vai levando, a gente esquece que a gente é digno. É o poder do pecado na nossa vida. Ele não retira a nossa dignidade, porque é irrenunciável. A dignidade humana não pode ser retirada nem quando eu me torno um criminoso. Ela não sai de mim, mas ela fica ofuscada. E ofusca sobretudo a consciência. A ação do diabo em nós é aqui, é na mente, né? Ele vai possuindo o nosso pensamento. E ele vai semeando a gente de pessimismos, de maldades, que nós praticamos contra nós, em primeiro momento. Autodesprezo, falta de amor. E quando a gente deixa de se amar, nós nos tornamos um território favorável à indignidade. Então, aquele homem estava esquecido de que era digno. Tantos anos amarrados naquele manto, tantos anos amarrado naquele manto, esqueceu-se de tudo o que possuía como riqueza. E aquela palavra de Jesus para ele foi significativa demais. O que queres que eu te faça? E naquele momento então, Bartimeu, que eu veja. E é mais interessante que Bartimeu foi no essencial. Outro dia eu preguei um retiro sobre isso. Se Deus estivesse diante de mim e me perguntasse, Fábio, o que queres que eu te faça? Eu tenho tanto medo de dar a Deus a resposta errada. Sabe por quê? O nosso jeito de viver nos superficializa tanto que a gente costuma não ter acesso ao nosso querer mais profundo. A gente só conhece os quereres à flor da pele. A gente só conhece o que é superficial em nós. Eu quero isso. E de repente o isso que eu quero não corresponde às minhas necessidades fundamentais. Bartimeu, por exemplo, sabe que a única coisa que ele precisa é voltar a enxergar. Isso é essencial para ele. É fundamental. E ele não dispersa. Ele vai no fundamental. E então ele descobre que porque está pedindo um fundamental, aquilo que ele de fato precisa, Deus não lhe nega. E Deus não é um pai que fica fazendo o que os filhos pedem, as paixões, né? Ou os caprichos, não? Toda vez que eu peço a Deus uma realidade que não é para mim, Ele vai me negar. Eu posso até duvidar do amor dele por mim, porque me negou aquilo, mas o próprio tempo vai se encarregando de me mostrar que aquilo que Deus me negou era apenas uma prova de amor. Eu preciso ficar muito atento àquilo que peço a Deus. Sim, porque eu, quando estou movido pela superficialidade do querer, eu peço a Ele apenas aquilo que quero e não o que de fato preciso. E o querer precisa estar unido à minha necessidade. Por isso que eu digo que é preciso quebrar todas as barreiras que me separam do verdadeiro querer. Aquilo que de fato eu preciso e quero. Em Bartimeu, o olhar de Jesus, a palavra de Jesus, quebra radicalmente todas as estruturas e vai no fundamental dele. É porque esse homem estava tão mergulhado na miséria, minha gente, que não havia tempo para a futilidade. Ele não pediu para ficar rico, ele não pediu uma casa na praia, ele não pediu
o supérfluo, pediu só para voltar a enxergar. Porque se ele voltasse a enxergar, tudo lhe seria dado por acréscimo. Voltar a enxergar era o milagre original que poderia gerar muitos outros depois. Mas era a origem de tudo, ele precisava enxergar. Porque se ele voltasse a enxergar, ele teria condições de sair da beira do caminho. Aquele gesto amoroso de Jesus disse a ele justamente o que essa música diz a nós hoje. Que Deus espera por nós. Que Deus precisa nos dar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente precisa. Mas nós precisamos desenrolar o manto que muitas vezes nos impede de chegar até. O manto que muitas vezes nos prende, que nos condiciona, que nos priva de dar o salto que vai nos colocar diante do Senhor. É interessante porque Bartimeu não enxerga, ele não sabe para onde ele deve correr. Mas ele ouve a voz de Jesus. Ele não vê onde Jesus está, mas ele ouve. É que o Evangelho diz, ouvindo a voz de Jesus, o cego Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade. Em Bartimeu a fé chega pelo ouvido. Ele acreditava que Jesus podia curá-lo, mas ele não via. Ele só podia ouvir. E o que é interessante é que Bartimeu certamente já tinha escutado falar de Jesus. Ele já conhecia o poder de reintegrar que Jesus tinha. Ele jamais iria querer se aproximar de um líder religioso se ele tivesse ainda em dúvida que esse líder religioso poderia rejeitá-lo da mesma maneira como ele foi rejeitado por todos os outros que passaram pelas. Porque se Bartimeu continuava à beira do caminho, é porque ele ainda não havia encontrado um líder religioso que o reintegrasse. Então, para ele se encorajar e gritar pedindo a ajuda de Jesus, é porque ele já conhecia a fama que Jesus tinha de trazer para perto dele os piores, os rejeitados, os doentes, os miseráveis, os pecadores. Sim, porque naquela época doença e pecado tinham o mesmo significado. A doença era uma manifestação do pecado. Então Bartimeu sabia muito bem. Quando ele escuta a voz de Jesus, ele sabia muito bem que ali estava alguém com quem ele poderia contar. Alguém que poderia fazer diferença na sua vida. Pudesse oferecer aquilo que ele precisava e que estava expressa no seu querer. Ele queria o fundamental.